A Dança da Morte. Stephen King. O Capitão Viajante. Livro 1. Capítulo 1. O posto Texaco de Repscomb ficava na 93, logo ao norte de Arnett, uma vila insignificante de 4 ruas a uns 180 quilômetros de Houston. Esta noite, os fregueses habituais estavam lá, sentados junto à caixa registradora, bebendo cerveja, jogando conversa fora, observando os insetos voarem em direção ao grande letreiro iluminado. Era o posto de Bill Repscomb, portanto os outros o tratavam com respeito, muito embora fosse um completo idiota. Teriam esperado o mesmo respeito se estivessem reunidos em seus próprios estabelecimentos comerciais. Só que não tinham nenhum. Eram tempos difíceis em Arnett. Em 1980, a cidade tinha 2 indústrias, uma fábrica de utensílios de papelão, para piqueniques e churrascos principalmente, e outra que montava calculadoras eletrônicas. A fábrica de papelão fechara as portas, e a de calculadoras estava agonizando. Agora podiam fazê-las muito mais baratas em Taiwan, bem como aquelas televisões portáteis e rádios transistores. Norma Bruett e Tommy Wanamaker, que haviam trabalhado na fábrica de papelão, recebiam auxílio do governo, tendo esgotado seu seguro-desemprego algum tempo atrás. Henry Carmichael e Stu Redman trabalhavam na fábrica de calculadoras, mas raramente por mais de 30 horas por semana. Victor Palfrey era aposentado e fumava cigarros fedorentos enrolado em casa, que eram os únicos que ele podia bancar. Bem, o que eu digo é o seguinte, dizia Rep, pondo as mãos sobre os joelhos e inclinando-se para a frente. Eles vão simplesmente dizer, dane-se essa merda de inflação. Dane-se essa merda de dívida interna. Nós temos prensas e temos o Papai Noel. Vamos imprimir 50 milhões de notas de $1.000 e botá-las em circulação, ora. Palfrey, que havia sido maquinista até 1984, era o único ali presente com amor próprio suficiente para contestar as afirmações obviamente idiotas de Rep. Agora, enrolando outro dos seus cigarros que fediam a merda, ele disse: Isso não nos levaria a lugar nenhum. Se fizermos isso, será simplesmente igual a Richmond nos 2 últimos anos da Guerra da Secessão. Naqueles dias, quando você queria comprar um pedaço de bolo, dava ao padeiro $1 confederado. Ele punha o dólar em cima do bolo e cortava um pedaço exatamente daquele tamanho. Dinheiro é só papel, você sabe. Conheço gente que não concorda com você, disse Rep azedo. Pegou em sua mesa um encebado prendedor de papel de plástico vermelho. Eu devo a essas pessoas e elas estão começando a ficar muito irritadas com isso. Stuart Redman, que era talvez o homem mais calado de Arnett, estava sentado em uma das cadeiras de plástico rachadas, uma lata de cerveja Pabst na mão, olhando para fora da grande janela do posto de gasolina na 93. Stu conhecia a pobreza. Crescera pobre bem ali naquela cidade, filho de um dentista que morrera quando ele tinha 7 anos, deixando a esposa e mais 2 filhos além de Stu. Sua mãe conseguira emprego no Red Ball Truck Stop, nos arredores de Arnett. Stu poderia ver o terminal de caminhões dali de onde estava sentado, agora, se ele não tivesse pegado fogo em 1979. O emprego de sua mãe havia sido suficiente para manter os 4 comendo, porém nada mais do que isso. Stu começou a trabalhar aos 9 anos. Primeiro para Hogg Tucker, dono do Red Ball, ajudando a descarregar caminhões depois da escola a 35 centavos por hora.
e depois no matadouro da cidade vizinha de Bantry, mentindo sobre sua idade para ganhar um salário mínimo por 20 horas semanais de trabalho pesado. Agora, ouvindo Rap e Vicky Palfrey discutirem sobre dinheiro e a forma misteriosa como ele desaparecia, pensou em como suas mãos sangravam, no início, de tanto empurrar os intermináveis carrinhos de mão cheios de couro e tripas. Tentara esconder isso da mãe, mas ela notou menos de uma semana depois de ele ter começado. Ela chorou algum tempo por causa disso e não era mulher de chorar facilmente, mas não pediu que ele largasse o emprego. Conhecia bem a situação. Era realista. Parte do silêncio de Stu provinha do fato de nunca ter tido amigos, ou tempo para eles. Havia a escola e havia o trabalho. Seu irmão caçula, Dev, morreu de pneumonia no ano em que ele começou a trabalhar no matadouro, e Stu nunca havia se recuperado dessa perda. Sentimento de culpa, ele achava. Tinha amado Dev ao máximo, mas sua morte também significou uma boca a menos para alimentar. No ensino médio, ele descobriu o futebol americano, que sua mãe sempre o estimulara a praticar, embora sacrificasse algumas horas de trabalho. Jogue, dizia ela. Se quiser uma passagem para cair fora daqui, ela é o futebol, Stuart. Jogue e lembre-se de Ed Warfield. Ed Warfield era um herói local, vindo de uma família ainda mais pobre que a de Stu. Ele se cobriu de glória como quarterback do time estudantil regional e ganhou uma bolsa de estudo como atleta na Universidade A&M do Texas. Jogou por 10 anos no Green Bay Packers, principalmente como quarterback reserva, mas em várias ocasiões memoráveis foi titular. Ed agora era dono de uma rede de lanchonetes no Oeste e no Sudeste, e em Arnett ele ainda era um mito. Ali, quando se falava em sucesso, a referência era Ed Warfield. Stu não era quarterback, nem era tão bom quanto Ed Warfield, mas lhe pareceu, no primeiro ano do ensino médio, que havia pelo menos uma remota chance de conseguir uma pequena bolsa de estudos como atleta. E havia também programas de trabalho e estudo. E o orientador vocacional da escola lhe falara acerca de um programa federal de empréstimos para estudantes carentes. Então sua mãe adoeceu, ficando incapacitada de trabalhar. Era câncer. Morreu 2 meses antes de Stu concluir o ensino médio, deixando-o para sustentar seu irmão Bryce. Stu desistiu da bolsa de estudos e foi trabalhar na fábrica de calculadoras. E finalmente foi Bryce, 3 anos mais novo que Stu, que conseguiu cair fora. Morava em Minnesota, onde trabalhava como analista de sistemas da IBM. Bryce não escrevia com frequência, e a última vez que o vira tinha sido no funeral, após a morte da esposa de Stu. Morta exatamente pelo mesmo tipo de câncer que vitimara sua mãe. Achava que Bryce tinha sua própria culpa a carregar e que podia se envergonhar um pouco do fato de que seu irmão tivesse se transformado em mais um velho e bom companheiro numa cidade decadente do Texas, passando seus dias embromando na fábrica de calculadora e as noites no posto de rap, ou bebendo cerveja Lone Star no Indian Head. O casamento foi a melhor fase de sua vida, mas durou apenas 18 meses. O útero de sua jovem esposa deu à luz a um único filho, sombrio e maligno. Isso foi há 4 anos atrás. Desde então, ele havia pensado em deixar Arnett, procurar alguma coisa melhor, porém a inércia daquela cidade pequena o segurava. O feitiço provocado pelo suave canto de sereia que representavam aqueles lugares e rostos familiares. Era querido em Arnett,
E certa vez Vic Palfrey prestou-lhe a homenagem definitiva ao chamá-lo de o Durão da velha guarda. Enquanto Vic e Rap continuavam a discutir, ainda havia uma pequena claridade no céu, mas a terra estava envolta em sombras. Os carros não passavam tanto pela 93 agora, razão pela qual Rap tinha tantas contas não pagas. Mas Stu viu que um carro se aproximava. Ainda estava a uns 400 metros de distância, a última luz do dia pondo um brilho poeirento sobre aquele pequeno cromado que restava no carro. Stu tinha olhos aguçados e identificou-o como um velho Chevrolet, talvez um 75. Faróis apagados, a não mais do que 25 quilômetros por hora, zigue-zagueando pela estrada. Ninguém além dele o vira. Digamos que você tem uma hipoteca a pagar pelo posto, estava dizendo Vic, e digamos que seja $50 por mês. É muito mais do que isso. Bem, para facilitar as coisas, vamos considerar 50. E vamos supor que os federais fossem em frente e imprimissem para você um caminhão de dinheiro. Bem, aí aquele pessoal do banco iria mudar de ideia e querer 150. Você estaria pobre do mesmo jeito. Isso mesmo, acrescentou Henry Carmichael. Rap olhou para ele irritado. Descobriu que Hank tinha criado o hábito de pegar Coca-Cola na máquina sem pagar. E, além disso, Hank sabia que ele sabia. Portanto, se Hank queria tomar algum partido na discussão, deveria ser o dele. Não seria obrigatoriamente assim, disse Rap pesadamente, das profundezas de sua instrução de 8ª série. Continuou para explicar por quê. Stu, que só entendia que eles estavam num dilema infernal, baixou a voz de Rap para um zumbido inexpressivo e observou o Chevrolet arfar e desviar-se do seu rumo na estrada. Do jeito que estava indo, Stu não achava que o carro chegaria muito longe. Ele cruzou a faixa branca e seus pneus do lado esquerdo levantaram poeira do acostamento. Depois de uma guinada para trás, manteve-se na sua própria pista por alguns instantes e então quase caiu na vala. Por fim, como se o motorista tivesse visto no grande letreiro iluminado do posto Texaco uma espécie de farol, o carro disparou pelo asfalto como um projétil cuja velocidade está muito perto de se esgotar. Stu pôde ouvir o batimento exausto do motor, o constante gorgolejar e resfolegar de um carburador agonizante e de um jogo de válvulas frouxo. Ele errou a entrada rebaixada e subiu pelo meio-fio. As barras fluorescentes acima das bombas refletiam no para-brisa empoeirado do carro, de modo que era difícil ver o que estava dentro, mas Stu notou a forma indistinta do motorista oscilar frouxamente com a batida no meio-fio. O carro não deu nenhum sinal de reduzir sua determinada velocidade de 25 km por hora. Por isso eu digo que, com mais dinheiro em circulação, você iria. É melhor desligar suas bombas, Rap, disse Stu suavemente. As bombas? Por quê? Norm Bruett tinha se virado para olhar pela janela. Caramba! Exclamou. Stu pulou de sua cadeira, inclinou-se sobre Tommy Wanamaker e Hank Carmichael e desligou todos os 8 interruptores de uma vez, 4 com cada mão. Por isso, ele foi o único a não ver o carro bater nas bombas e derrubá-las. O carro arrastou as bombas com uma lentidão que pareceu ao mesmo tempo implacável e espetacular. Tommy Wanamaker jurou no dia seguinte no Indian Head que as lanternas traseiras não piscaram uma única vez. O Chevrolet continuou simplesmente a avançar naquela velocidade constante de cerca de 25 km por hora, como o abre-alas no desfile do Torneio das Rosas.
O chassi guinchou sobre a ilha de concreto, e quando as rodas a alcançaram, somente Stu viu a cabeça do motorista se projetar debilmente e atingiu o para-brisa, trincando o vidro. O carro pulou como um cachorro velho que tivesse sido chutado e arrancou a bomba de gasolina de alta octanagem. Foi projetado e rolou para longe, derramando uns poucos filetes de combustível. O bocal da mangueira desengatou e se esparramou cintilante sobre as luzes fluorescentes. Todos viram as fagulhas produzidas pelo cano de descarga chiando pelo piso de cimento. Rap, que já testemunhara a explosão de um posto de gasolina no México, protegeu instintivamente os olhos contra a bola de fogo que esperava. Em vez disso, a traseira do carro sacudiu e deslizou para longe das bombas. A parte dianteira bateu contra a bomba de baixa octanagem, derrubando-a com um baque surdo. Quase como que propositalmente, o Chevrolet terminou seu giro de 360 graus, batendo de novo na ilha, dessa vez de lado. A traseira se projetou e derrubou a bomba de gasolina comum. E ali o carro parou, arrastando atrás de si o cano de descarga enferrujado. Havia destruído as 3 bombas da ilha mais próxima da estrada. O motor continuou a resfolegar por alguns segundos e por fim morreu. O silêncio era tão opressivo que chegava a assustar. "Puta merda!" disse Tommy Wanamaker, sem fôlego. "Será que essa porra vai explodir, Rap?" "Já teria explodido se fosse o caso", disse ele e se levantou. Seu ombro esbarrou no porta-mapas, espalhando Texas, Novo México e Arizona pelo chão. Ele sentia uma espécie de júbilo cauteloso. Suas bombas estavam no seguro e o pagamento em dia. Mary priorizava o seguro acima de tudo. "O cara devia estar num tremendo porre", disse Norm. "Vi suas lanternas traseiras", disse Tommy, a voz estridente de excitação. "Não piscaram nenhuma vez. Porra! Se ele estivesse vindo a uns 90, todos nós estaríamos mortos agora." Saíram do escritório apressados. Rap na frente e Stu encerrando a fila. Rap, Tommy e Norm chegaram ao carro juntos. Podiam sentir o cheiro de gasolina e o lento tic-taquear do motor esfriando. Rap abriu a porta do motorista e o homem ao volante tombou com uma trouxa de roupa suja. "Caramba!" Norm Brett falou, quase num berro. Ele se virou, segurando sua enorme barriga com ânsia de vômito. Não era por causa do homem que tinha caído. Rap o segurava com cuidado antes que se esborrachasse no chão, mas pelo cheiro que saía do carro. Um fedor asqueroso de sangue, fezes, vômito e decomposição humana. Era um odor de morte terrivelmente nauseante. Pouco depois, Rap virou-se, arrastando o motorista pelas axilas. Tommy segurou-o prontamente pelos pés, e ele e Rap o carregaram para o escritório. Sob o brilho das lâmpadas fluorescentes, seus rostos pareciam contraídos e enjoados. Rap tinha até se esquecido do dinheiro do seguro. Os outros olharam dentro do carro e então Hank voltou-se, a mão tampando a boca, o dedo midinho se projetando como alguém erguendo sua taça de vinho para fazer um brinde. Ele cambaleou até um canto do posto de gasolina e botou o jantar para fora. Vic e Stu olharam para dentro do carro por algum tempo. Entreolharam-se e depois voltaram a olhar para dentro. No assento do carona estava uma mulher jovem, a saia suspensa acima das coxas. Apoiado contra ela, o corpo de uma criança de cerca de 3 anos de idade. Ambas estavam mortas, seus pescoços inflados como câmara de ar. A carne adquirira um tom púrpura enegrecido como um hematoma.
A carne debaixo dos olhos estava inflada também. Elas pareciam, disse Vicky mais tarde, aqueles jogadores de beisebol que passavam um pó de carvão sob os olhos para quebrar a luminosidade. Seus olhos estavam saltados, mirando o vazio. A mulher segurava a mão da criança. Um muco espesso havia escorrido de seus narizes e agora estava coagulado. Moscas zumbiam em torno delas, pousando no muco, entrando e saindo das bocas abertas. Stu lutara na guerra, mas nunca tinha visto nada tão terrivelmente chocante quanto aquela cena. Seus olhos voltavam-se constantemente para aquelas mãos unidas. Ele e Vicky se afastaram juntos e olhavam inexpressivos um para o outro. Voltaram para o escritório do posto. Viram Rap vociferando freneticamente ao telefone. Norm caminhava para o escritório atrás deles, espiando os destroços por cima do ombro. A porta do lado do motorista permanecia tristemente aberta. Um par de sapatos de bebê pendia do espelho retrovisor. Hank estava parado à porta, esfregando a boca com um lenço sujo. Deus do céu, Stu, disse com tristeza, e Stu assentiu com a cabeça. Rap desligou o telefone. O motorista do Chevrolet jazia no chão. A ambulância vai chegar em 10 minutos. Vocês acham que elas estão... Virou o polegar na direção do carro. Estão mortas. Vicky sacudiu a cabeça. Seu rosto era de um amarelo pálido e ele espalhava tabaco por todo o chão enquanto tentava enrolar um de seus cigarros com um cheiro de merda. São as 2 pessoas mais mortas que já vi. Olhou para Stu, que assentiu pondo as mãos nos bolsos. Estava inquieto. O homem no chão gemeu profundamente e todos olharam para ele. Passado um momento, quando ficou óbvio que o homem estava falando ou se esforçando muito para falar, Rap ajoelhou-se ao lado dele. Afinal de contas, era o dono do posto de gasolina. O que quer que estivesse errado com a mulher e a criança no carro, estava igualmente errado com o homem. Seu nariz escorria livremente e a respiração tinha um som subaquático peculiar, uma agitação vindo de algum lugar dentro do seu peito. A pele debaixo dos olhos estava inchada, não enegrecida ainda, mas com um tom púrpura de contusão. Seu pescoço parecia espesso demais e a carne tinha sido impelida para cima, formando 2 queixos extras. Ardia em febre. Ficar perto dele era como debruçar-se à beira de uma churrasqueira com carvão em brasas. O cachorro, sussurrou ele. Vocês o tiraram? Moço, disse Rap, sacudindo-o gentilmente. Já chamei a ambulância. Você vai ser socorrido. O relógio ficou vermelho. Grunhiu o homem no chão e depois começou a tossir, em violentas explosões encandeadas que expeliam um muco espesso de sua boca em borrifos compridos e viscosos. Rap recuou com uma careta de desespero. É melhor virá-lo de lado, disse Vicky, ou ele vai acabar sufocando. Mas antes que o fizessem, a tosse afinou de novo para uma respiração irregular e baixa. Seus olhos piscaram lentamente e ele olhou para os homens agrupados acima. Que lugar é este? Arnett, disse Rap. Posto Texaco de Bill Hepscomb. Você derrubou alguma das minhas bombas. E acrescentou depressa. Mas tudo bem. O seguro cobre. O homem no chão tentou sentar, mas não conseguiu. Teve de se esforçar para pôr a mão no braço de Rap. Minha mulher, minha filhinha. Elas estão bem, disse Rap dando um sorriso sem graça. Parece que estou doente pra caramba, disse o homem. Sua respiração produzia um ronco sussurrante e espesso conforme o ar entrava e saía.
Elas estavam doentes também, desde que partimos há 2 dias. Salt Lake City. Seus olhos se fecharam lentamente. Doentes. Acho que não escapamos rápido o suficiente. Ao longe, mas se aproximando, eles puderam ouvir a sirene da ambulância. Meu Deus! Disse Tommy Wanamaker. Meu Deus! Os olhos do homem doente voltaram a se abrir e agora estavam cheios de uma intensa e aguda preocupação. Esforçou-se mais uma vez para sentar. O suor escorria por seu rosto. Agarrou Rap. Sally e Baby Lavon estão bem? Perguntou. Saía cuspe de sua boca e Rap pôde sentir o calor febril do homem irradiando. O homem estava doente, parcialmente louco, fedia. Fazia Rap se lembrar do cheiro que o cobertor de um cachorro velho adquiria algumas vezes. Elas estão bem, insistiu, um tanto frenético. Você só precisa ficar deitado aí e se acalmar, tá bem? O homem se deitou de novo. Sua respiração estava mais áspera. Rap e Hank o ajudaram a virar de lado e a respiração pareceu melhorar um pouco. Eu me sentia muito bem até a noite passada, disse ele. Tossindo, mas tudo bem. Acordei tossindo à noite. Não escapamos rápido o bastante. Baby Lavon está bem? A voz se dissipou em algo que nenhum deles pôde entender. A sirene da ambulância soava cada vez mais próxima. Stu foi até a janela para observá-la. Os outros permaneceram num círculo em torno do homem no chão. O que ele pegou, Vic? Faz alguma ideia? Perguntou Rap. Vic sacudiu a cabeça. Sei lá. Deve ter sido alguma coisa que eles comeram, disse Norm Brett. O carro tem placa da Califórnia. Vai ver que andaram comendo num monte desses quiosques de beira de estrada. Você sabe como é. Talvez tenham comido um hambúrguer estragado. Acontece. A ambulância chegou e contornou o carro destroçado para parar entre ele e a porta do posto. A luz vermelha no topo girava loucamente em círculos. Já era noite agora. Me dê sua mão e vou puxar você daí, gritou de repente o homem no chão. Depois se fez silêncio. Comida estragada, disse Vic. Faz sentido. Espero que sim, porque senão... Senão o quê? Perguntou Hank. Porque senão poderia ser algo contagioso. Vic os fitou com olhos preocupados. Testemunhei cólera em 1958, lá perto de Negolas, e se parecia um pouco com isso. 3 homens entraram empurrando a maca. Rap, disse um deles, você deu sorte de não ter o seu rabo seco explodido para o reino dos céus. Este cara aí, né? Abriram caminho para os paramédicos. Billy Varick, Monty Sullivan e Carlos Ortega, conhecido de todos eles. Há mais 2 pessoas no carro, disse Rap, puxando Monty à parte. Uma mulher e uma menininha, ambas mortas. Puta merda, tem certeza? Tenho. Esse cara aí, não sei. Vocês vão levá-lo para o Braintree? Acho que sim. Monty olhou para ele confuso. O que faço com as 2 no carro? Não sei nem como lidar com isso, Rap. Stu pode chamar a patrulha estadual. Importa-se se eu for junto com vocês? Claro que não. Puseram o homem na maca e enquanto o levaram para fora, Rap foi até Stu. Vou seguir até o Braintree com aquele cara. Poderia chamar a patrulha estadual? Claro. E ligue também para Mary e conte a ela tudo o que aconteceu. Certo. Rap correu até a ambulância e entrou. Billy Varick fechou as portas atrás dele
e em seguida chamou os outros dois, que tinham ficado olhando o carro destroçado com mórbida fascinação. Instantes depois, a ambulância partiu, a sirene berrando, a luz vermelha no topo emitindo reflexo cor de sangue no piso do posto. Stu foi ao telefone e depositou uma moeda. O homem do Chevrolet morreu a 30 quilômetros do hospital. Puxou um arquejo final borbulhante, cuspiu-o, puxou outro menor e se foi. Rap tirou a carteira do bolso do homem e a examinou. Havia $17 em dinheiro. Uma carteira de motorista da Califórnia o identificava como Charles D. Campion. Havia uma identidade militar e fotos de sua esposa e filha envoltas em plástico. Rap não quis olhar as fotos. Enfiou a carteira de volta no bolso do morto e pediu a Carlos para desligar a sirene. Eram 21h10.